Sim, professor. Aparecendo aí para vocês? Sim, professor. Beleza, valeu. Ó, o primeiro tópico que nós vamos começar falando, ó, é o tópico de logaritmo, tá? A gente vai dar uma revisada antes de começar nas questões. Então, como eu fiz no outro aulão, a gente vai dar uma revisada e na sequência resolve as questões, beleza? Então vamos lá. Então a ideia é o seguinte, ó. Para a gente falar de função logarítmica, eu preciso lembrar de algumas propriedades básicas de logaritmo, né? Desde a definição às propriedades operatórias, que é o que a gente vai usar dentro das funções. E aí muitos alunos têm dificuldade nessas operações, nem tanto na operação, mas de lembrar a ideia de logaritmo, né, Mário? Mário colocou ali na imagem. Então vamos lá. Então o que é que nós precisamos lembrar? Então primeiro a gente precisa lembrar da definição. Então eu coloquei aqui a definição do logaritmo para a gente lembrar. Tá? Nós vamos usar números positivos para A e para B. Então vocês vão ver aí que vai aparecer um Azinho e um Bzinho. Números reais positivos com a distinção. Esse A vai ser diferente de 1. Aí tá? Vocês vão entender o porquê. Ó. Então todo e qualquer logaritmo ele vai ter essa definição que eu coloquei para vocês. Tá? Ó, log de B na base A igual a X. Lembrando, ó, quem é esse valor de A, professor? Então eu vou ter, ó, o A, ele vai ser minha base, beleza? B vai ser o logaritmando e o X é meu resultado, beleza? Que nós chamamos de logaritmo. Então o logaritmo nada mais é do que um número, ok? Então observe, ó, todo e qualquer logaritmo, ele pode ser escrito ó, como um exponencial, tá aqui do lado, beleza? Ó? Então, se vocês observarem, o logaritmo nada mais é do que um número escrito como exponencial. Então, como é que nós chegamos a isso? É justamente a definição. Ó. Então, se eu pegar a base do logaritmo, tá? A base, elevar o logaritmo e igualar o logaritmando, nós temos, ó, eu transformei de logaritmo para exponencial. Então, a maioria das questões de logaritmo nós resolvemos por exponencial, beleza? Então, essa é a definição básica que eu preciso saber de logaritmo. Lembrou disso aí? Agora a gente vai para as propriedades, que essas propriedades que a gente usa muito nas questões, tá? Desde funções logarítmicas até mesmo o próprio logaritmo. Então se liguem aqui, que a gente chama elas, nós chamamos elas de propriedades operatórias. Então se liguem. Ó. Então nós vamos continuar usando números positivos para A, B e C, lembrando que A é a base, então obrigatoriamente esse A tem que ser maior do que 0, beleza? E diferente de 1. E daí nós vamos ter as operações. Ó. Então, a primeira delas, professor, qual é a primeira delas? Então, quando vocês tiverem um logaritmo, que o logaritmando, ó, ele está como um produto de dois termos, vocês podem separar esses dois termos, escrevendo ó, o log na mesma base, certo? Ó, em uma soma de dois termos, tá? De dois logaritmos. Então, observe, ó, log de B na base A, somado, ó, mais log de C na base A. Então, eu reescrevi esse logaritmo que eu tinha com um produto de dois termos no logaritmando. Qual seria a outra propriedade? Quando o logaritmando estiver em uma fração ou em uma operação de divisão. Então, se liguem aí, ó. Então, vai ficar assim, ó. Qual é a diferença para a anterior? É só esse sinal aqui, ó. Então, quando vocês tiverem no logaritmando uma divisão, vocês podem reescrever os termos, tá? O numerador e o denominador desse logaritmando, dessa fração, como ó, um log de mesma base, tá? Na mesma base aqui, ó, na base A. Beleza? A ideia é que seja escrito como uma diferença de dois termos, ok? Ainda tem uma outra propriedade que nós usamos muito, né, que alguns autores e alguns professores também usam essa propriedade como propriedade do tombamento. Professor, o que seria isso? Quando o logaritmando, ó, ele está elevado a um certo expoente, ó. Então esse expoente ele passa ó, a multiplicar o log, tá? Então observe, é chamado de propriedade do tombamento. O C ele desce e passa a multiplicar o log no mesmo logaritmando e na mesma base. E por último nós vamos ter ó, essa última expressão que é a mudança de base. Essa que é uma das que os alunos sentem muita dificuldade, né? De lembrar que se eu mudar a base, eu consigo resolver a questão. Então, muitas vezes, quando uma questão tem um nível de dificuldade um pouco maior, a gente precisa usar essa mudança de base para que você chegue a resolver as questões, beleza? Mas o que seria essa mudança de base? É algo simples. Você tem aqui, eu chamei aqui de A e B, né? B sendo logaritmando, A sendo a base, então eu posso reescrever esse logaritmo entre uma fração de termos, onde eu vou ter uma nova base para esse logaritmo. Então, se liguem. Ó. Então, eu vou colocar o logaritmando ó,
no numerador, beleza? Ó, em um log em uma outra base. Professor, posso colocar qualquer base? Pode, ó. Lembrando que esse valor aqui de C, ele teria que ser um número positivo e diferente de 1, mas aí você poderia usar qualquer número. Agora, se você escrevesse o numerador em uma base qualquer, tá? Essa mesma base seria colocada no denominador. Então, se vocês observarem, ó, eu tenho aqui, ó, o meu A, que é o Azinho, né, que seria a base do termo anterior, ele vai ser reescrito, ó, em uma nova base, que é na base C, tá? Então, isso aqui nós chamamos de mudança de base. Então, vocês vão ver aí que nas questões aparece muitas questões que eu posso resolver com mudança de base. Tá, beleza. Então, essas propriedades são chamadas de propriedades operatórias, beleza? Mas qual é a ideia dessa segunda parte do aulão? É falar de funções logarítmicas, tá? Então, para que a gente fale de funções logarítmicas, eu preciso lembrar essas propriedades. Eu precisaria lembrar essas propriedades para vocês, beleza? Por quê? Porque nós vamos usar dentro das questões. Então, muitas vezes, as questões, elas trazem funções logarítmicas, mas eu preciso saber logaritmo. E aí é o que tá, muitos alunos travam, por quê? Porque não lembram das propriedades, beleza? Então, vamos lá. Então, se liguem aqui, ó. Então, toda e qualquer função logaritmo, ela vai ter sempre essa ideia aqui, ó, no finalzinho, ó, eu coloquei aqui, ó, em negrito, beleza? Ó, f de x equivalente a quem? Ó, log de x na base A, tá? Então, quando eu resolvo esse log, ó, eu tenho justamente o valor da função f de x. Então, isso aqui é um exemplo ó, de uma função logarítmica, beleza? Essa função logarítmica, esse valor de A, ele pode ser um valor maior do que 1, e aí nós vamos ver que essa função ela passa a ser crescente, daqui a pouco a gente vai fazer essa análise, ou essa base ela pode ser um número compreendido entre 0 e 1, tá? Que ela passa a ser uma função decrescente. Lembrando, ó, que os valores que eu vou usar aqui para x, ó, eles são valores que pertencem ó, aos números reais positivos com exclusão do zero, beleza? Então eu não posso substituir aqui no logaritmando qualquer número, tá? Você pode colocar qualquer número positivo, beleza? Qualquer número real positivo, tá? Com distinção do zero, com exclusão do zero. E o que eu vou ter na imagem, né, a solução do f de x, ele vai ser um número real, beleza? Então, eu tenho aqui a ideia de função logarítmica. Mas, professor, como é que a gente vê isso graficamente? Professor, Oi? esse caso aí, f de x igual a logaritmo ali que o senhor circulou, tá vendo? Do lado do R, do lado Certo. direito. É o mesmo caso daquela última setinha do lado esquerdo, ali de propriedades operatórias? Isso, Mário. Aqui é a definição só para base, né? Ó. Vai ser a definição para o valor de A. É a mesma, tá? Essa base, ela tem que ser valores maiores do que zero e diferente de 1. Ela segue a mesma ideia do logaritmo, a definição do logaritmo. Ah, tá, Beleza? entendi. Deixa eu só fechar aqui, que tem uns cachorros chatos aqui. Beleza. Então, vamos lá. Então, qual é a ideia aqui, ó? É que nós possamos analisar o gráfico. Então, graficamente, ó, como é que fica isso? Então, eu coloquei algo para a gente analisar também no GeoGebra, como eu fiz na semana passada, no último aulão que eu tive com vocês. Então, se liguem aqui, ó. Professor, graficamente, como é que fica isso? Tá? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês sentirem a pressão aí, ó. Então, o gráfico dessa função, tanto... Deixa eu apagar isso aqui. Estão vendo o gráfico aí? Apareceu para vocês? Apareceu aí? Sim, professor. Meninos? Ó, pessoal, se liguem, ó. Eu tenho dois gráficos, tá? Ó, eu tenho esse gráfico verde, beleza? Ó, e tenho esse gráfico vermelho. Esses dois gráficos, eles representam algo. É o que, professor? Observe que aqui abaixo, onde está a minha mãozinha do mouse, tá? Aqui no final, perto do eixo de Y, eu tenho uma função verde, ó, f de x igual a log, ó, de x em uma base, que essa base, ó, ela vai ser representada pelo valor de A, que está mais aqui, ó, ao centro, tá? Nesse ponto preto. Então, o que eu quero mostrar para vocês, ó? Toda e qualquer função logaritmo, tá? Assim como função exponencial, elas têm uma ligação. Professor, o que eu quero dizer aqui? O que você quer nos dizer? Quero dizer o seguinte, ó. Essa função logaritmo, do lado de cima, que é essa parte, essa função vermelha, é o inverso dessa função f de x, tá? Então, observe, ó, essa função g de x, essa vermelha, beleza? Ó, ela é uma função exponencial. Então, se eu tenho uma função logaritmo, o inverso dessa função é minha função exponencial.
tá? E aí os gráficos, eles são bem semelhantes, tá? Se vocês observarem essa reta aqui que está passando entre as duas, isso aqui é uma bissetriz, quer dizer, ela está passando, ó, no centro do eixo, tá? Do plano cartesiano. Então, eu vou ter o espelhamento, é como se eu tivesse do lado de baixo, ó, essa função verde, que é a função logaritmo, e espelhada essa função do lado de cima, eu tenho a função exponencial. Então, a gente chama isso aqui de uma função inversa, tá? Função g de x é a inversa dessa função. Mas o que eu quero mostrar para vocês? O valor de A, observe, ó, é a base desse log, certo? Ó, ela está de forma crescente, ó. Então o gráfico ele vai estar crescendo. E observe que ele vai estar passando aqui em 1, ó, no eixo de x. Professor, se eu mudar essa base, ó, se eu colocar ela compreendida entre 0 e 1, o que vai acontecer com esse gráfico verde? Então observem aí, ó, vou diminuir esse valor de A, ó. O que vai acontecer? Ó, eles vão se aproximar, certo? Ó, então, eles se cruzam aqui, ó, perto de 1,4, e daí eu vou diminuindo. Ó, diminuir, cheguei a 1. A 1, elas ficaram como uma reta, tá? A partir daí, ó, eu vou ó, tendo o valor de A menor do que 1. E aí, observem, ó, professor, o que acontece com as retas? Então, a reta agora, ó, ela passa a ser esse gráfico verde, reta não, esse gráfico verde, ó, ele passa a ser agora uma função decrescente, ó. Então observe, ó, aqui em cima eu tenho a função f de x, ó, log de x na base 0,7, então 0,7 é minha base, compreendida entre 0 e 1. Então o gráfico ele passa a ser, ó, decrescente, beleza? E aí do lado esquerdo eu tenho a função g de x, ó, que é a função inversa dessa função logaritmo, tá? Dessa função logaritmo, que é justamente a função exponencial. Então todas as vezes que vocês tiverem uma função exponencial, o inverso da função exponencial, ela passa a ser um logaritmo, beleza? Se eu tiver uma função logarítmica e inverter essa função, calcular a inversa dela, você vai ter uma função exponencial, tá? Então, a ideia dessa análise era a gente observar, ó, como é que a gente tem o valor crescente e quando é que a gente vai ter o valor decrescente. Então, basta mudar, ó, essa base, tá? E aí, um detalhe, ó, tanto na função crescente quanto na função decrescente, ó, olha onde ela está passando aqui no eixo de x, ó, sempre ela vai passar aqui em 1. Beleza? Sempre ela vai passar nisso. Por quê, professor? Porque todo e qualquer número elevado a 0, ele vai ser sempre 1. Beleza? Então, depois eu mostro isso aí para vocês algebricamente. Então, vamos lá. Pessoal, ficou claro essa ideia aqui do gráfico? Quando é que ele vai ser crescente, quando é que ele vai ser decrescente? Ficou? Ficou. Pronto. Então, essa era a ideia inicial de logaritmo. Agora a gente vai para as questões, beleza? Então, eu coloquei algumas questões essas que foram retiradas dos avaliandos, né, dos SAIs, que vocês já fizeram, algumas questões do SAIs, outras eu tirei lá do Enem, questões mais interessantes. Então, vamos trabalhar essas questões. Ó. Essa questão que eu vou iniciar com ela é uma questão que ela foi cobrada no Enem do ano passado. Tá? Professor, o nível dessa questão, nível difícil, tá? Não era uma questão simples, era uma questão nível difícil, beleza? Desculpe, era uma questão mais simples. A questão de nível difícil é a primeira questão do próximo tópico que eu vou mostrar para vocês, que é uma questão mais casca grossa, mas vocês resolvem de boa aí. Então, vamos lá. Então, o que ele fala aqui nessa questão 6, tá? Então, nós temos assim, ó, Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Então, vocês já devem ter escutado algo falando sobre essa escala em física, né? Em física vocês trabalham muito com essa ideia de terremoto, de escalas em si, beleza? Então ele fala assim, ó, essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidade de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, né? Então eu tenho aqui a descrição dos determinados terremotos, pequeno, ligeiro, moderado, grande e externo, e o valor, ó, da magnitude, que é esse MS, variando. Tá, ó, maior do que 0, maior ou igual a 0, menor do que 3,9. Então, isso foi um terremoto pequeno. Tá? Ligeiro, maior do que 4, maior ou igual a 4, menor ou igual do que 4,9. Então, ele traz a classificação. Então, é essa classificação que nós vamos encontrar daqui a pouco. Então, ele fala o seguinte, ó, para se calcular a magnitude local, usa-se a forma, então, observem aqui, ó. Professor, essa forma que foi colocada, ó, é uma função logarítmica. Isso, ó, é uma expressão que ela representa uma função logarítmica, beleza? Onde esse valor de A, ó, representa a amplitude, tá? Essa amplitude
da onda que foi registrada aí pelo sismógrafo. Lembrando, ó, que esse valor de A da amplitude, ó, ele vai ser dado em micrômetro, beleza? O valor de F, professor, F representa a frequência da onda, beleza? Dado em Hertz. Então, muitas questões de física vocês usam essas nomenclaturas aqui. Beleza, então, ó, ele destaca a amplitude, ó, equivalente, ó, a 2000 micrômetro, né? E a frequência 0,2 Hz, ok? Então, ele traz um outro dado, ele traz o seguinte, ó, utilize o log de 2, aí, ó, o bendito log aqui, e o valor aproximado de log de 2, ó, 0,3. Então, de acordo com todos os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como. Então, pessoal, a ideia da questão é calcular quem, ó, qual é o valor de IMS. Só isso, beleza? Então, ele não pede graficamente, não pede análise gráfica. Era só substituir os valores e resolver o logaritmo. E daí o aluno chega a uma situação dessa, que muitas vezes ele faz a substituição e esquece das propriedades. Daí, professor, vai chorar, né? E vai terminar a prova e vai dizer, logaritmo é o cão, né, Mário? Então, vamos lá. Se liguem aqui, ó. Então, o que foi que eu fiz com vocês? Para vocês, ó. Eu destaquei todos os dados, tá? Então, eu tenho ó, a amplitude, beleza? Ó, tem uma frequência, tem um log de 2 na base 10, tá? Lembrem, quando não vier a base, nós temos um logaritmo de base decimal, beleza? E eu tenho uma função, a função que foi dada, ms. Beleza, a partir daí, professor, substitui os dados. Então, nós vamos aplicar a amplitude, vamos aplicar a frequência. Daí, observem, ó, professor, 2.000, eu posso multiplicar por 0,2? Pode, Cristian, você pode fazer de qualquer forma aí, tá? Transformar em fração, tá? Lembrando ó, que 0,2 é 2 sobre 10, beleza? Poderia fazer isso e depois simplificar, ou fazer logo a multiplicação. Tem aluno que não gosta de fazer multiplicação decimal. Beleza, não tem problema, eu transformei em fração, e a partir daqui o que eu faço? Eu divido todo mundo por 10, ó, cancelo isso aqui, tá? Então eu vou ficar 400, não é isso, Mário? Mário gosta de logaritmo. Professor. Então observe, pessoal, eu posso trabalhar de várias formas. Como, professor? Eu poderia multiplicar isso aqui, como o Mário já me falou, o resultado, tá? Então, eu chegaria a essa ideia, e daqui em diante, eu vou perceber que 400, professor, é 4 vezes 100, beleza? E aí, observe, ó, eu tenho um logaritmando, ó, escrito como uma multiplicação de dois termos. Então, aqui nesse número, nós vamos aplicar uma das propriedades que eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Uma das propriedades operatórias, que é, no caso, a quando eu tenho logaritmando multiplicando. Então, se liguem aí, ó. Então, professor, eu poderia escrever isso aqui assim, ó. 4 é 2 ao quadrado, isso, ó. E 100, ele é 10 ao quadrado, beleza? E continua na operação de multiplicação. E daí eu aplico a propriedade. Então, ó, aplicando a propriedade, ó, professor, eu poderia escrever esses dois termos, ó, no mesmo expoente, como eu fiz aqui embaixo? Pode, Cristiano, ó, 2 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa de você escrever ele assim, ó. Não tem problema nenhum. Os dois termos vão ser elevados a 2, beleza? Quando você escreve o logaritmando nessa ideia aqui, ó, eu posso aplicar a propriedade do tombamento, ó. Esse número, ele passa multiplicando o log, ó. Daí nós vamos ficar com essa ideia aqui, ó. E o logaritmando, professor, ele continua multiplicando, dois termos sendo multiplicados, você pode separar eles, usando a mesma base. Então, eu posso reescrever eles assim, ó. Beleza? Daqui em diante, observe, ó, log de 2 na base 10 eu tenho 0,3, e log de 10 na base 10, isso equivale a 1. Então, lembrem, ó, todas as vezes que vocês tiverem log de 10 na base 10, professor, isso equivale quanto? É só você aplicar a propriedade do logaritmo, beleza? A definição, ó. Então, 10 elevado a x equivale a 10. Então, ó, a base elevada ao resultado, isso tudo ó, equivale a 10, ok? Então, obrigatoriamente, ó, x passa a ser quanto? Passa a ser 1, tá? Então, log de 10 na base 10, isso aqui passa a ser 1. Beleza, fez a substituição dos valores, então nós chegamos a essa ideia aqui, ó. Log de 3 na base 10, 0,3, somado mais 1, que é o log de 10 na base 10, então vai ficar 1,3, multiplica por 2 e na sequência, ó, soma com 3,3. Aí nós chegamos, ó, que esse valor desse terremoto, ele vai girar em torno de 5,9. Oi? Os logaritmos são proporcionais? Como assim, Mário? É porque eu pensei em fazer uma regra de 3, sabe? Tipo, se o logaritmo de 400 é 2, alguma coisa. Aí, tipo, o de 800 vai ser 4, alguma coisa. Tipo não, isso. não. É não, Mário. É não. Não vá nessa onda aí, não. Não é não.
Pessoal, deixa eu só voltar aqui. O que foi que houve aqui? Apareceu um negócio aqui estranho. Deixa eu só eliminar isso. Pronto, ó. Então, o que que nós chegamos a concluir aqui, ó? Então, se liguem aqui, ó. Então, o valor final aqui de MS, ó, ele passa a ser quanto? 5,9. 5,9, lá na tabela, tá? Ele vai estar compreendido entre quem? Então, ó, se eu analiso aqui, moderado, é isso? Ó? Então, nós teríamos, ó, pulei demais, fui lá para o início. Ó, então, ele vai estar compreendido, ó, entre MS vai ser maior ou igual a 5 e menor ou igual a 5,9. Então, ele é moderado. Alternativa correta, ó, letra C de Cristiano Ronaldo. Beleza? Pessoal, ficou claro essa primeira questão aqui de log? Ficou? Ficou. Sim, professor. Vamos lá, eu vou dar uma acelerada, porque a primeira parte era mais, eu tinha que mostrar a definição, tinha que mostrar essas propriedades, mas as próximas questões eram mais tranquilas, certo? Então vamos lá. Então o que que eu tenho aqui na próxima? Na próxima, questão 7, também uma questão que envolve função logaritmo. Então observe, a maioria, no caso envolve exponencial, que a gente resolve com logaritmo. A maioria das questões que recaem em logaritmo, elas surgem muitas vezes de uma função exponencial. Então, se vocês observarem aqui, ó, P de t, ele é uma função exponencial, ok? Ó? O que que eu tenho aqui? Então, ele fala mais ou menos assim, ó, um determinado cientista analisou a produção de ratos em um laboratório com a população inicial de 84 ratos. Então, a população inicial, ok? Ó? Passou a 96 ratos após um certo tempo. Então, um determinado período, ele cresceu para 96. Então, qual é a ideia aqui? Aí ele trouxe uma função que representa a quantidade de ratos, né? PO vai representar a população inicial, o tempo vai ser dado em anos, e aí ele trouxe alguns valores, ó. Log de 2 na base 10, log de 3 na base 10 e log de 7 na base 10. Então, ó, cada um desses valores, ó, vão representar respectivamente essas ordens, beleza? Log de 2 na base 10, 0,3, log de 3 na base 10, 0,48 e log de 7 na base 10, 0,85. Ok, aí o que é que ele pergunta? Considerando o caso anterior, o tempo aproximado de crescimento da população de ratos foi de quanto? Então ele quer saber qual foi esse tempo, ó. Qual foi esse tempo que foi dado para que os ratos saíssem de 84 e passassem para 96? Qual foi o período aí nesse que aconteceu isso? Então vamos lá, a gente vai calcular isso. Então observe, ó, que é um valor, uma função exponencial que é resolvida com a ideia de. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Então eu destaquei todos os valores que nós temos. Então PO, a população de ratos que agora eu tenho, tá? E os logs que foram dados na questão. Daí o que, que a gente vai fazer na sequência, professor? Aplicar, ó, aplicar dentro da função, beleza? Esse 84 é minha população inicial, e o P de T é a população depois de um certo instante. Professor, eu posso passar 84 dividindo 96? Pode, ó. Então nós vamos passar esse 84 para um primeiro membro, ou poderia simplificar logo tudo aqui, né? Por 12, dá para simplificar por 12 aqui. Tá? Se você dividir 96 e 84 por 12, nós vamos chegar a isso aqui, vai ficar 8 e 7. E daí você pode passar o 7 dividindo, tá? Então nós vamos chegar a essa ideia aqui, ó. Aí observe, ó, todas as vezes que vocês tiverem uma função ou uma equação e pedir para calcular o tempo, seja em função exponencial, seja em juros compostos, vem muitas questões envolvendo logaritmos com juros compostos, beleza? Por quê? Porque o tempo, ele está no expoente em juro composto. Então, eu preciso usar logaritmo aqui. E aí, é justamente aquelas propriedades que eu mostrei para vocês. Professor, como diabo eu faço isso? Você vai aplicar o log em qualquer base, tá? Qualquer base, base 2, 3, 10, 1 milhão, qualquer base. Mas qual é a ideia? Você vai usar os dados, ó, que foram passados para você. Como assim, ó? Observe, o log que está aqui em cima, ó, eu tenho base 10. Então, o que é que você vai fazer, Cristiano? Você vai usar a base 10. Por quê? Porque você conhece o log dessa base, tá? Então, eu vou aplicar log, ó, de base decimal em ambos os membros. Por quê? Porque aí você não altera a equação. Então, você vai ter isso aqui, ó. Ok, ó? Professor, nessa primeira parte, ó, eu posso usar uma das propriedades para separar esse log dessa expressão? Pode, ó. Então, vai ficar o log de 8 na base 10. Ficar um menos do outro, né? Isso, Mário. Você vai usar a ideia
quando fica subtraindo. Por quê? Porque o logaritmando, ó, ele está em forma de fração. E nesse outro lado, ó, você tem, ó, que esse termo aqui, ele pode usar a propriedade do tombamento, ó, ele passa multiplicando o log. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Beleza? Ó? Professor, mas esse logaritmando, ó, eu posso colocar ele em forma de fração? Pode, ó. Isso aqui equivale a 12 sobre 10, ó, que eu posso usar a mesma propriedade que eu usei anteriormente, tá? Do lado esquerdo da igualdade. Então, ó, nós podemos reescrever assim, ok, ó? Então, separando os termos, o que é que eu percebo? Log de 10 na base 10, isso aqui vale 1, e 12, eu posso reescrever ele ainda usando outra propriedade. Meu Deus do céu, professor, e agora? 12, ó, é 2 ao quadrado vezes 3, beleza? Então, ó, usando a propriedade do logaritmando da multiplicação, você separa esses dois termos na mesma base, tá? O mesmo log, na mesma base, usando a ideia de adição, quer dizer, usando uma das propriedades que eu mostrei já hoje para vocês. Então, nós vamos ter essa ideia mais ou menos assim, ó. Então, aqui eu estou só organizando, eu não comecei a substituir ainda, tá? Observe que a primeira parte, ó, ela está organizada, falta só substituir os valores. E nessa segunda parte, eu vou usar de novo aqui, ó, a propriedade do tombamento, tá? E daí nós ficamos com a equação organizada. A partir de agora, professor, é só substituir. Agora vocês fazem isso aqui de olho fechado, ó. Substitui os valores, ó, log de 3, log de 7, log de 2 e log de 10, que isso aqui vale 1. E agora é só correr para o abraço. Então, a parte mais fácil é agora, né? Então, fazendo essas continhas de soma, adição, multiplicação, e depois passando esse valor dividindo primeiro, ó, nós chegamos à seguinte notação, ó. Então, vai ficar nessa primeira parte, ó, 0,05 dividido por quanto? Por 0,08. Então, se eu passo esse valor dividindo, nós chegamos que esse tempo, ó, ele vai ser equivalente, ó, a 0,6 anos, tá? Lembre que lá no início eu circulei que ele estava sendo dado em anos. Mas se eu voltar à questão, nós não temos nenhuma questão, ó, com 0,6 anos, ó, beleza? Ó, então, o que é que eu preciso fazer? Eu vou transformar para meses, né? Aqui já tem a resposta marcada, mas transformando em meses, regrinha de 3 simples. Não é isso, Mário? Então, ó, um ano tem 12 meses, 0,625, né? Equivale a X. Então, faz uma regrinha de 3. Então, nós chegamos, ó, que isso equivale a mais da metade de um ano, né? Então, dá 7,5 meses. Essa okay? É difícil, né? Isso era uma questão básica também, viu, Mário? Tem só propriedades. Ela é uma questão longa, mas não é uma questão difícil de você analisar, tá? Era uma questão mecânica, você perderia mais tempo aí. Beleza? Pessoal, ficou claro aí nessas duas primeiras questões? Dúvida. Pode falar. Sim. Eu entendi até mais ou menos ali. Não tem 12 sobre 10? Ali no lado esquerdo, aplicando tem, log Mário. em ambos os membros. Aí embaixo dele tem log de 12 sobre 10. Aí tem o outro, que é 2 a quadrado vezes 3. Esse aí que você está passando mal. Isso. Eu não entendi daí aqui, pro final. Eu descrevi 12. 12 é 3 vezes 4, não é isso? Sendo que 3 vezes 4, você pode escrever assim, ó. Log de 3 na base 10, mais, ó, log de 4 na base 10. Sendo que quem é 4? 4 é 2 ao quadrado, certo? 3, né? Isso, aí ele trouxe esse valor aqui, ó, log de 3, então eu não precisava mais simplificar log de 3, ó, era só substituir. É tanto, ó, que eu não deixei, ó, eu não mexi mais com log de 3, ó, vim substituir só no final. E aí, nessa segunda parte, ó, eu já trouxe o 2, ó, multiplicando o log, tá? Usei a propriedade do tombamento. Então, se vocês observarem, o que deixa as questões de logaritmo difícil, né, é o aluno lembrar isso no meio da prova, né? Várias propriedades em uma única questão. Então, observe aí, eu usei 4 propriedades em uma única questão, tá? Mas, assim, é uma questão mecânica, você tem que fazer vários procedimentos. Mas, assim, ela não é uma questão de entendimento difícil, é isso que eu quero dizer para vocês, tá? Mas ela pode ser difícil para um aluno que não lembrar as propriedades, ele vai estourar todinho e vai dizer que a questão é difícil, tá? Então, como eu já falei em outros momentos, a ideia de fácil e difícil, ela é relativo para o aluno, para a pessoa. Ok? Então, essas duas primeiras questões eram questões que envolviam a parte de log, tá? De função logarítmica e de propriedades logarítmicas. Beleza? Tá tudo bem aqui ou tem alguém passando mal aí? Podemos continuar? Pode, professor, pode. Vamos lá. Pessoal, participe, não me deixe sozinho aqui não. Tava assistindo a aula de neto, vocês não davam pio? Minha internet caiu, professor. Não, Mário, deixa de admitir que você estava online conversando com o Fábio, eu vi no chat direto, viu? Vamos lá. Ó,
A segunda parte desse meu tópico que eu trouxe para vocês é algo que eu estou tratando com vocês em sala, que é as funções circulares, tá? Que é a parte de função seno e função cosseno. Professor, por que está sendo abordado isso? Porque nós fizemos esse aulão em cima dos resultados do sais, tá? Então, tanto aquela primeira parte que Neto usou para vocês, como a análise de gráfico, como a parte de medidas de tendência central, como a parte de desvios, foram resultados que nós obtivemos de vocês, que houve índice de acertos baixos. Então, por isso que a gente tratou esses tópicos, ok? Então, vamos lá. Então, ó, o que eu preciso lembrar para vocês? Funções trigonométricas. Meu Deus do céu, agora é um cara pulando aqui em cima. Essas funções trigonométricas, nós temos várias, tá? Função seno, função cosseno, função tangente, mas hoje nós vamos falar nas funções circulares, que seriam o quê? Função seno e função cosseno, beleza? Eu trouxe uma breve revisão aqui para vocês, vou ser mais breve, e a gente vai descer o cacete nas questões, tá? Vamos entrar direto nas questões, que é mais interessante. Então, vamos lá. Então, o que eu preciso lembrar da função seno, função cosseno? Eu trouxe o ciclo trigonométrico para a gente lembrar algo simples. Professor, o ciclo, eu posso usar tanto ângulos negativos quanto positivos, tá? Lembrando, se eu vou no sentido horário, no sentido do relógio, eu uso os ângulos negativos. Então, eu coloquei aqui, ó, verdinho, aqui embaixo, ó, negativo para você se ligar. Se eu tiver nesse sentido horário, os ângulos ficam positivos. Se os ângulos estiverem positivos, eles vão no sentido anti-horário, ok? Então, ó, o ciclo trigonométrico, os quadrantes, eles não vai mudar, primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Eu posso escrever os ângulos em radiano, então eu coloquei também os ângulos aqui, ó, em radiano. Uma dificuldade que eu sinto nos alunos, de lembrarem quando é que o seno vai ser positivo, quando é que o cosseno vai ser positivo. Então, eu trouxe também aqui para a gente relembrar, ó, quando eu falo de seno, eu falo do eixo de Y, beleza? Então, eu destaquei aqui verdinho, ó. Então, primeiro e segundo quadrante, o seno, ó, ele vai estar nessa região, ó, na região positiva de Y, ok? Segundo, terceiro e quarto quadrante, o seno ele vai ser dado, ó, nessa parte negativa do eixo de Y, ok? Professor, com o cosseno nós vamos ter, ó, primeiro quadrante, quarto quadrante, ó, ele vai ser dado aqui, ó, tá? É esse pedacinho que eu estou pintando aqui em vermelho. E se os ângulos estiverem no segundo e terceiro quadrante, o cosseno ele é dado, ó, na parte negativa do eixo de X, tá? Então, falou de seno, eu estou falando da análise do eixo de Y. Falou de cosseno, eu estou falando da análise de eixo de X, beleza? Então, vamos lá. O que eu preciso lembrar ainda? Professor, é primordial nas funções trigonométricas a gente saber quando é que eu tenho um valor máximo, quando é que eu vou ter um valor mínimo, tanto para o seno quanto para o cosseno. Então, eu deixei aqui do lado, para vocês lembrarem. Eu vou ter o seno máximo quando o ponto, ou o ângulo em si, ele estiver em 90 graus, ou nos seus ângulos congruentes, beleza? Então, quando eu tiver aqui nesse pontinho azul, ó, o seno dele vale o seno de 90, vale 1, tá? É o seno máximo. E o seno mínimo, quando ele estiver aqui na posição de 270 graus aqui embaixo, beleza? Então, ele passa a ser, ó, 1 positivo e menos 1. Então, isso é o valor máximo e mínimo. Com relação ao cosseno, o cosseno nós vamos ter, ó, o valor máximo do cosseno. Então, quando o ângulo estiver no posicionamento aqui de 1, 0 ou de 360, então ele passa a ser 1. E o cosseno mínimo, ele vai estar no posicionamento de 180 graus, tá? Nos ângulos congruentes a 180. Beleza. O que eu preciso saber ainda? Eu trouxe um macete aqui para vocês detectarem quando é que os quadrantes vão ser positivos, tá? Tanto para o seno, quanto para o cosseno, quanto para a tangente. Então, ó, você vai lembrar desse cara aqui, ó, setaco, tá? Setaco. Professor, que danado é isso? Você coloca setaco 12, 13, 14. 12, 13, 14. O que é isso? Seno, primeiro e segundo quadrante positivo, tangente, primeiro e terceiro quadrante positivo, e cosseno, primeiro e quarto quadrante positivo, tá? Lembrou desse cara, você vai lembrar que os quadrantes, que os ângulos que estiverem nesses quadrantes, eles serão positivos, ok? Professor, Vamos como lá. é que eu vou saber que é para os positivos isso? Só para os positivos, Mário, tá aqui, ó, macete para os quadrantes positivos, eu destaquei, ó, ok? Só para você se ligar isso. Tá. Se você conhece os positivos, os negativos são os outros, beleza? Então, só para você se ligar onde é que vai estar positivo. Ó, o que eu preciso lembrar ainda também aqui, para a gente partir para as questões, ó. Eu trouxe a ideia de simetria também, né? Alguns alunos têm alguma dificuldade de simetria,
que é um assunto lá da primeira série, que a gente vê muito em funções trigonométricas. Então, se liguem aqui, ó. Todo e qualquer ciclo trigonométrico, você vai ter ângulos simétricos. O que seria isso, professor? Que eles terão o mesmo seno e o mesmo cosseno, tá? Então, eu coloquei as relações de simetria nos quatro quadrantes. Então, eu peguei um ângulo beta aqui qualquer, beleza? Ó. O ângulo simétrico a beta no segundo quadrante, ó, é 180 menos beta. Então, observe, ó, que esse ângulo do primeiro quadrante que eu chamei de beta, ó, ele vai se repetir aqui no lado direito, lado esquerdo, ok? Então, é só você caminhar até 180 e voltar o ângulo beta, que eu estou tomando como base no primeiro quadrante. No segundo, ó, você pega como base 180 e soma mais beta, e no quarto quadrante, 360 menos beta. Então, se você quer encontrar os ângulos simétricos, aí eu tomei como base aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Então, por exemplo, ó, 30 graus, o simétrico dele no segundo quadrante, ó, vai ser quanto? 180, 150 graus, é 180 menos 30. Tá, ó. No terceiro quadrante, professor, 180 mais 30, 210. E no quarto quadrante, ó, 360 menos 30. O que isso vai nos resultar? Vai resultar na seguinte ideia, ó. O seno de 30 vale quanto? Quem lembra aí o seno de 30? Quanto vale o seno de 30 graus? Meio. Vale meio. Então se liguem, ó. O seno de 30, ó, é essa altura aqui, ó, que eu pintei de verde, ó. Beleza? Ó? Deixa eu só pintar aqui, ó, de azul para vocês se ligarem, ó. Então essa altura que eu tenho aqui em azul, ó, é o seno de 30. Isso aí vale valer meio. Professor, então quer dizer, ó, que o seno de 30 é o mesmo seno, ó, do ângulo simétrico ali no segundo quadrante, o mesmo, beleza? Professor, e os simétricos dele no terceiro e quarto quadrante, ele vai ter o mesmo seno de 30. Qual é a diferença? Que ele vai ser negativo. Ó. Por quê? Porque ele vai ser dado, ó, na parte negativa do eixo de y, tá? Então ele tem o mesmo valor do seno de 30, sendo que negativo. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Então, 30 e 150 graus, o seno é positivo. 210 e 330, que são simétricos com 30, ele tem o mesmo seno, sendo que negativo. Aí, para a gente fechar essa parte de simetria, ó, e partir para as questões, então, professor, quer dizer o seguinte, ó, quando nós tivermos aqui, ó, falando de cosseno, o cosseno ele vai ser dado aqui, ó, no eixo de x, certo? Ó? Então, o cosseno de 30, ele vai ser quanto? Ó? Ele vai ser raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo cosseno do simétrico dele no quarto quadrante, ó, que é o 330. Então, ó, o cosseno de 30 e o cosseno de 330 é o mesmo, ó, raiz de 3 sobre 2. E no lado esquerdo, tá? O simétrico de 30, o cosseno dele passa a ser quanto, professor? Menos raiz de 3 sobre 2. É o mesmo valor de 30, sendo que negativo, ó, na parte negativa do cosseno, beleza? Então, ó, o cosseno de 150 graus e o cosseno de 210, ele tem esse mesmo valor aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, negativo. Tá, professor, então isso aqui foi uma recapitulação de quadrantes, né, de simetria. Agora a gente vai falar de funções trigonométricas, vamos lá. Então, para as funções trigonométricas, eu já falei para vocês em sala, mas volto a repetir, elas têm o mesmo formato, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, funções circulares, coloquei duas formas genéricas, uma para o seno e a outra para o cosseno, usando essa mesma ideia, tá? Eu preciso conhecer, ó, quem é o valor de A, quem é B, quem é C e quem é D. Okay? Logo na sequência, eu trouxe o modelo dos gráficos, tanto da função seno quanto da função cosseno. Professor, por que é chamada de funções circulares? Porque se você der várias voltas no ciclo, ela vai fazer sempre esse mesmo movimento, sempre o mesmo movimento, tá? Ou da senoide ou da cossenoide. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou destacar aqui para vocês, ó, o que é que nós precisamos saber desse início, tá? Então, o período, professor, o que é o período de uma função? O período, se você tomar como base aqui na função seno, ela está iniciando aqui em zero, certo? Então, você cresce, decresce, passou pelo centro de novo, ó, vai chegar a um ponto mínimo e volta pelo centro de novo. Então, para que você tenha um período, você vai ter que ter um ponto máximo e um ponto mínimo, tá? Nessa volta. Então, quando você tiver esse ponto máximo, esse ponto mínimo e chegar àquela linha de início, você tem um período. Então, o período vai ser, ó, desse ponto a esse outro aqui que ele fechou uma volta. Isso aqui é chamado de período, beleza? Professor, eu posso pegar esse período em qualquer parte da função, em qualquer parte, ó. Eu poderia tomar como base aqui no cosseno, ó, nesse ponto, ó, que eu estou destacando aqui em vermelho, ó. Então, quando é que ela vai fechar aqui, ó, esse período? Não, deixa eu pegar em cima, que vai ficar meio esquisito se eu pegar aí embaixo, ó.
eu vou pegar aqui no início de y, tá? Onde está destacado esse ponto. Então, esse seria meu ponto máximo, não é isso? Então, ela decresceu, ó, chegou ao ponto mínimo e cresceu de novo. Quando ela voltou para o ponto de início, nós fechamos um período, tá? Então, o período da função seno na função cosseno está aqui do lado, ó, 2π sobre c, beleza? Frequência, então anotem aí no cantinho, ó, frequência é o inverso do período, beleza? O valor de A, professor, quem é esse valor de A? Ele é o eixo central, ele determina o eixo central, ó, da função. Beleza? Então, vamos lá. B vai ser a amplitude, é a altura do gráfico. Então, essa altura do gráfico eu tenho a amplitude, ok? E o D, ele faz o movimento desse gráfico, no sentido do eixo de X. Então, vamos ver aqui no gráfico, ó, graficamente. Eu trouxe uma apresentação bem rápida aqui para a gente analisar isso nas funções, na função seno e na função cosseno. Ó. Então, se liguem aqui, ó. Então, eu vou ter uma característica, ó, da função, ela está escrita aqui mais no centro, ó, essa laranja, f de x, ó, onde, ó, o meu eixo central, ó, vai ser D, tá? Aquele número que está multiplicando o seno, ó, é minha amplitude, o que determina o período vai ser o B, e esse aqui é um termo que vai somar o período, beleza? Então, vou movimentar cada ícone desse, ó. Então, primeiro com a função seno, ó. Professor, quem é o valor de A? O valor de A nessa função, ó, é a amplitude, ó, é a altura do gráfico, beleza? Então, você pode movimentar aqui, ó, que você tem a amplitude. O valor de B é o período. Esse período ele pode ser um período mais curto ou mais longo, ó, dependendo do valorzinho que está multiplicando x, ok? Quem é esse valor de C, professor? Ele movimenta o gráfico, ó, no eixo, ó, de x, ó, beleza? E o D, ó, ele vai determinar o eixo central, ó. Esse eixo central ele movimenta o gráfico no sentido vertical. Professor, isso vai servir também, essas mesmas características dos coeficientes, para a função cosseno, a mesma. Qual é a diferença? Que na função seno, o gráfico ele começa nesse sentido, ó, ok? Na função cosseno, ó, eu vou colocar ela aqui, ó, então observe, ó, a mesma ideia, ó, tá, ó, o valor de A representa quem, ó? A amplitude do gráfico, ó, o valor de B, ó, o período da função, né, ó, período bem diferente aí, né? O valor de C, ó, ele movimenta o gráfico no eixo de x, e o valor de D, ó, ele movimenta o gráfico no eixo de y, beleza? Que é o eixo central. Pronto. Agora, o que que nós precisamos saber disso aqui na prática? Então, vamos ver nas questões, porque isso aqui vocês já sabem, né? Esses movimentos todos, a gente já falou isso em sala, e eu venho batendo com vocês desde há um bom tempo. Pessoal, a ideia é o seguinte, eu coloquei uma observação aqui preta, aqui no finalzinho, tá, ó, OBS, tá aqui embaixo. Quando a amplitude for negativa, os valores das funções elas são inversamente proporcionais. Cuidado com isso, tá? Então, quando vocês tiverem aqui, ó, essa amplitude negativa, professor, onde é a amplitude? Aqui, ó, onde eu vou destacar aqui, ó, tá? Ó, quando esse valor que está multiplicando, esse valor que está do lado de Bzão, que está multiplicando o cosseno e o seno, ele for negativo, o valor de g de x, ó, ele passa a ser inversamente proporcional, quando você aplica os valores do seno máximo ou seno mínimo, ok? Por exemplo, se ele for positivo, se eu aplicar o seno máximo aqui, o seno máximo é em 90, que vai ser 1. Então, esse valor de g de x, ele passa a ser máximo. Quando esse valor aqui é negativo, quando eu aplico o seno máximo, você obtém o resultado mínimo para a função. Então, cuidado com isso, tá? Por isso que eu coloquei essa OBS aqui, ó, para vocês se ligarem. Tá, agora vamos para as questões, que aí a gente vai começar agora a animação, beleza? Então, essa questão, ela caiu no ano passado, no Enem 2019, tá? Era uma questão extremamente difícil, tá? Essa que eu falei no início da aula que era difícil. Por quê? Porque aqui é mais ou menos o seguinte, ó, eu vou ler a questão com vocês, depois eu vou perguntar algumas coisas e a gente vai para a questão. Ó. Então, se liguem aqui. Ele fala mais ou menos assim, ó. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro de uma câmara de combustível está representado na figura. Então, aqui eu tenho um motor, tá, de um determinado carro, de um determinado moto, seja lá o que for, e eu tenho um pistão. É como se a gente fizesse um corte aqui e está vendo o movimento desse pistão, ok? Então, a função h de t, dada por essa função, a função trigonométrica, onde t, ó, descreve t maior do que zero, maior ou igual a zero, descreve como a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão, de dentro da câmara de combustão, beleza. A função t, tá, o tempo,
ele vai ser dado em segundos. Então, como mostra aqui na figura, tal, em 2 instantes, né? Eu tenho aqui um instante t igual a 0 e um t diferente de 0 e estão se movimentando, né? Já tendo uma altura desejada. Então, ele pede o seguinte, ó, o valor do parâmetro b, que é dado por um número inteiro positivo, então nós vamos ter os valores positivos, né, 0, 1, 2, 3, qualquer número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade do deslocamento do pistão. Para que o motor obtenha uma potência boa, ou uma boa potência, né, vou destacar isso aqui, ó, uma boa potência, é necessário o suficiente que, em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, quer dizer, depois de t igual a 0, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Pessoal, olhando para esse gráfico, para essa função, se eu perguntasse aqui para vocês, ó, qual é o eixo central aí desse gráfico? Qual seria o eixo central aí? Olhando para a função h de t, o eixo central passaria a ser quanto aí? 4, não é isso? 4. Esse outro 4 aqui seria o quê? No gráfico? A amplitude? O B. Amplitude. Não é isso? Seria a amplitude do gráfico. Então, ó, vamos lembrar algo aqui, eu vou trazer para vocês, ó, para a gente lembrar o que eu falei para vocês, ó, anteriormente. Vocês vão se ligar bem rapidinho aqui, ó. Deixa eu só abrir esse programa aqui, bem rapidinho. Pessoal, vou estourar um pouquinho o tempo, mas é cruel, tá? Essas questões a gente precisa resolver. Ó, se liguem aqui, ó. Essa é a questão 8, é? É. Ó, vamos lá. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. A função dada, eu vou colocar ela aqui para vocês, tá? Ó. Então, a nossa função é essa aqui, ó. H de t, ela vai ser, ó, 4 mais, ó, 4, era seno, não era isso? Ó, seno. Aí aqui eu vou ter, ó, beta vezes t sobre 2 menos π sobre 2. Pronto, eu teria isso aqui, beleza? Observe, ó. O 4, primeiro 4 aqui, ele é meu eixo central. Então, isso implica dizer, professor, que o 4 vai estar aqui, certo? Ó, o gráfico, ele vai passar mais ou menos aqui. A função é uma função seno, e ela terá uma amplitude, ó, de 4. Então, ó, 4, que é o eixo central, mais 4 unidades, ele vai chegar a 8, tá? Então, o gráfico, ó, ele vai girar, ó, entre 4 e 0 e 4 e 8. Então, ele vai ser montado, ó, aqui nesse intervalo. Beleza? Ó, então, o gráfico ele vai girar mais ou menos assim, ó. Ok? Beleza. Então, esse é o modelo do gráfico que nós vamos ter. Lembrando que ele toca aqui embaixo, tá? Ó, o que que eu quero chamar a atenção de vocês? Ele quer que o gráfico passe, o que ele chegue, ó. Vou voltar aqui para a questão, ó. Ele quer que o gráfico chegue, ó, 3 vezes a altura, ó, de 6 centímetros. Pessoal, então observe, ó, quando eu colocar o valor máximo aqui, ó, quando eu substituir esse seno por 1, tá, ó, o valor máximo, a altura máxima, ela passa a ser 8. Professor, então quer dizer que ele não vai tocar aqui em 8? Não, ó, 6 está bem aqui embaixo, ó. Ele quer saber o seguinte, ó, qual vai ser o valor de B para que ele toque, ó, que ele passe 3 vezes, ó, aqui, ó, na altura de 6, ó, de 6. Então, ele quer saber isso. Então, professor, quer dizer, ó, o tempo vai ser 0, certo? Ó, tempo igual a 0. Então, ele vai movimentar aqui, ó, dar uma volta no ciclo, e nós vamos ter esse movimento, ó, sobe, desce, beleza? Então, ele, logo no início, ó, antes de chegar ao ponto máximo, ele vai passar por 6, chegou ao ponto máximo, ele decresce, toca de novo aqui em 6, vai até o valor mínimo e sobe de novo, ó, e passa por 6. Então, ele quer saber, ó, qual vai ser o valor de beta para que eu chegue, ó, a essas 3 alturas de 6, tá? Eu passe por 6 3 vezes, beleza? Então, não era uma questão fácil. Por quê? Porque a grande maioria das questões que envolvem funções, seno e cosseno, eu aplico aqui o valor máximo e mínimo e eu já tenho um resultado. E essa a gente não tem esse resultado, tá? Mas aí o que eu precisaria fazer? Então, vamos lá. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu trouxe todos os valores que eu tenho da questão, né? O H de T. O T, ele tem que ser menor do que 4 segundos, ele fala isso também, tá? Que ele vai chegar à altura de 6 em menos de 4 segundos. Ele trouxe o valor de π, ó, usar equivalente a 3,
Então, o que é que eu vou fazer, professor? Eu vou substituir esses valores, ó. Então, substituindo os valores, eu vou ter, ó, a altura 6, eu vou passar esse 4 para o primeiro membro, então ele vai subtrair de 6, então vai ficar assim, ó, 4 menos 6 dá 2. Professor, esse outro 4, eu posso passar ele dividindo? Pode, ó. Então vai ficar 2 sobre 4, que eu posso simplificar, dividindo todo mundo por 2 dá meio. Aí observe, ó, eu vou pensar aqui qual é o seno, qual é o ângulo que eu tenho, ó, que o seno desse ângulo vale meio. Qual é o ângulo aí que eu tenho em uma volta completa? Seria quanto aí? 30, não é isso? 150. 30 e 150 graus. Beleza, ó, então se liguem aqui, ó. Então eu vou ter o ciclo trigonométrico, né, esse ciclo horrível aqui meu. 30 graus, ó, vai estar mais ou menos aqui, ok? O simétrico de 30, ele vai ser 150 graus. Professor, então quer dizer que, ó, quando eu tiver, ó, 30 graus, quando eu tiver aqui, ó, em 30 graus, ele vai chegar à altura pela primeira vez, equivalente a 6. Isso, ó. Quando ele chegar de novo em 150 graus, ele vai chegar na altura 6 também. E aí ele quer saber o seguinte, ó, quando ele der 3, quando ele passar 3 vezes por 6, tá, professor? Então quer dizer, ó, que ele vai continuar o ciclo, e quando ele chegar aqui de novo, ó, depois de uma volta, ele vai tocar na altura 6, tá? Ele vai passar por 6 de novo. Então eu tenho os 3 possíveis ângulos que você vai ter para chegar à altura 6, ó. Então nós podemos ter isso aqui equivalente a quanto? A 30, a 150 graus e a uma volta completa mais 30, que isso equivale a quanto? Ó, 390. Então eu tenho 3 possíveis ângulos que você vai chegar a essa altura de 6 metros. Mas na questão ele dá um destaque, ó. Ele diz o quê? Que para ele ter uma boa potência, ele tem que passar nos 3, tá? Nas 3 alturas de 6. Então o que é que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos usar o maior ângulo aqui, ó. Por quê, professor? Porque se eu usar esse menor ângulo ou o ângulo central, ele não completa as 3 vezes, passando na altura 6. Tá? Então, para ele ter uma boa potência, ele tem que passar nas 3 vezes, nas 3 alturas, equivalente a 6, tá? Então, nós vamos pegar o último ângulo, que é justamente quando ele fecha as 3 alturas equivalente a 6. Então, professor, aqui onde tem, ó, igual a meio, eu posso substituir isso aqui por seno de 390? Pode, tá? Ó, então, nós vamos chegar a essa ideia aqui, ó. Então, os ângulos, eu coloquei aqui em grau, mas você pode usar em radiano, já que a parte interna aqui do seno, está em radiano, tá? Então, ó, 30 graus em radiano, π sobre 6, 150, 5π sobre 6 e 390, ó, 13π sobre 6. Então, aqui eu tenho os valores em radiano. Então, nós vamos usar, ó, essa parada aqui, ó, 13π sobre 6. Então, se liguem aqui. Então, vai ficar assim, ó, igualando o meio, que é o valor de 390 graus, que é o mesmo seno de 30 graus, então nós vamos ter essa ideia aqui, ó. Professor, eu poderia igualar os ângulos internos? Pode, ó. Você pode igualar os ângulos internos. Então eu vou dizer, ó, que 13π sobre 6 vai ser equivalente a quanto? Ó, beta vezes t menos π sobre 2, tá? Então nós vamos igualar essas partes. É como se eu estivesse dividindo todo mundo aqui, ó, pelo seno, tá? Estivesse simplificando isso, ok? Então nós vamos partir dessa ideia aqui, ó. A partir de agora, o que é que eu faço? Matemática básica, tá? Então, tira o MMC entre 6 e 2. O professor poderia deixar todo mundo na base 6? Pode, ó, fica mais fácil, beleza? E na sequência, ó, eu fiz a simplificação. Então, observe, ó, que nessa primeira parte, ó, eu simplifiquei quem? Ó? 3 por 6, ó, então aqui vai ficar 2. Não é isso? Ó? Professor, quando você faz essa simplificação do primeiro membro, ó, na segunda parte eu tenho todos no denominador 2, então eu não precisaria tirar o MMC. Né? Eu coloquei todos no mesmo denominador aqui. E daí eu dividiria todo mundo por 2. Né? Dividindo todo mundo por 2, aí sim eu posso cancelar esses denominadores. E aí qual é o detalhe? Esse 3 que vai ficar aqui, ó, eu vou passar ele para o primeiro membro. Então vai ficar quanto? 13 somado mais 3. Então vai passar a ser, ó, 16t vezes beta. Aí o detalhe da questão, ó, esse valor de t, tá? Ele tem que ser, ó, um valor menor do que 4 segundos. Professor, como danado a gente vai fazer isso? É bem simples. Tá, ó. Esse valor de t, ó, ele tem que ser um valor menor do que quem, ó? T tem que ser menor do que 4. Então, se eu substituo aqui, ó, esse valor de t por um valor menor do que 4, eu altero, ó, essa igualdade. Então, vai ficar assim, ó. Então, t vai ser um valor menor do que 4,
Se eu passo esse 4 dividindo, ó, o valor de beta vai passar a ser quanto? Um valor maior do que quanto? 4 dividido por 4 daria, ó, 16 dividido por 4, desculpe aí, vai dar justamente 4, ok? Então, o valor de beta ele tem que ser um inteiro maior do que 4. Professor, eu não entendi o que você fez, não tem problema. O que, é que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, que eu acho mais complicado o aluno fazer, mas dá certo também, ó. Você poderia deixar essa ideia aqui, tá, ó. Então, vai ficar, ó, 16 vai ser igual a quem, ó? E passar o B dividindo, ó, tá? Você poderia fazer isso. E daí você iria testar um a um os valores de beta, tá? Então, o valor de beta, ó, eles seriam números inteiros, positivos. O beta não pode ser zero, porque aí essa divisão não existiria, tá? Depois, você teria 16 sobre 1, dá 16, tá? O valor do tempo, ele tem que ser menor do que 4, beleza? Então, ó, quando B for 2, 16 dividido por 2 dá 8, tá? Depois, professor, 16 por 3, e assim sucessivamente. Então, quando você dividisse isso aqui, ó, 16 por 4, o t passaria a ser 4, mas ele quer um tempo, ó, menor do que 4. Então, o valor de beta, o inteiro maior, que eu teria esse t menor do que 4 segundos, seria quando o beta fosse 5, tá? É uma outra ideia de fazer, uma outra análise, tá? Então, essa era uma questão bem cruel, tá? A questão caiu ano passado, tá? De todas as questões que eu vi de funções trigonométricas, essa foi uma das mais complicadas que eu já vi até agora no Enem, beleza? Pessoal, ficou claro aí essa questão? Facinho, né? Ficou, professor. Tranquilo, professor. Vamos lá. Então, eu trouxe essa questão mais capciosa, mas eu trouxe duas mais tranquilas, né? Então, vamos para a próxima. E daí a gente fecha o aulão, tá? Bem rapidinho aqui, ó. Nessa outra, observe que é uma questão que ela foi cobrada pelo SAIS. O SAIS Enem, uma das questões que vocês fizeram aí nos simulados anteriores, tá? Não sei se vocês chegaram a ver essa questão, mas é uma questão que fala também de período de função. Beleza? Então, ele fala mais ou menos assim, ó. O pH é a medida que fornece o grau de acidez, neutralidade e alcalinidade de uma substância. O valor dele varia de 0 a 14, sendo o pH igual a 7, a referência correspondente é ao neutro. Se o pH de uma substância estiver acima de 7, diz que ela está alcalina. Abaixo de 7, diz que ela está ácida. Beleza. A água pura possui o pH neutro, porém, à medida que ela absorve o dióxido de carbono liberado na atmosfera, é fornecida ácido carbônico, o qual reduz o pH dela. Parece mais uma questão de química, né? Professor, onde é que entra a matemática aqui? Vai entrar. Então, vamos lá. A água de um lago, localizada em uma determinada área, com grande fluxo de veículo, tem seu pH variando, né? Periodicamente. Ao longo do dia, dependendo do aumento ou redução da quantidade de veículos que transitam no local. Então, se liguem aqui no gráfico abaixo. Esse gráfico abaixo, ele vai ser uma função periódica, tá? Ou uma função cíclica. Por quê, professor? Porque ele vai estar com a acidez muito elevada, pouco elevada, muito elevada, enfim, ele vai variar, tá? Dependendo de quem? Do fluxo de carros nesse período. Aí o que a questão pede? Ó, observando o gráfico, estima-se que o período em hora da variação do pH é. Pessoal, ele falou de período, então lembrem, todas as vezes que falar de período, o que é que eu preciso saber? O período, ele vai variar. Ó. Eu vou pegar um valor aqui onde eu conheço a quantidade de horas, então eu vou pegar esse valor aqui, ó, dessa crista, tá? Essa parte mais alta. Ó. Então ele vai decrescer, ó, vai chegar à parte mais baixa e vai crescer de novo. Então quando ele chegar à parte mais alta de novo, ó, ele fecha um período. Então esse período, ó, ele vai comportar, ó, desse tanto a esse outro tanto aqui. Período. Beleza? Então em horas, ele variou de quanto? Ele variou de 4 para quanto, professor? Para 12, tá? Beleza? Então, se eu tenho ó, 12 menos 4, esse período ele variou em 8 horas. Professor, eu poderia pegar de outros pontos? Pode. Você poderia pegar aqui ó, do ponto mais baixo, beleza? Ó, até outro ponto mais baixo, tá? Então, quando ele chegar à altura máxima e decrescer e chegar naquela altura mínima de novo, você vai ter um período, quer dizer, ele fechou um ciclo. Ó. Então, ó, 16 menos 8 dá quanto? Dá 8 também, tá? Então, a alternativa correta, ó, letra D de danado. Pessoal, ficou claro essa questão 9? Ficou? Podemos passar para a 10ª?
Pronto. A 10ª, a gente vai fechar com ela, tá? Seguindo a ideia de funções trigonométricas, tá? Função cíclica. Então, vamos lá. É a última questão, tá certo? Aí eu trouxe um detalhe para vocês. Ó, essa questão ela foi cobrada no Enem em 2018, beleza? Eu vou matar a questão bem rapidinho com vocês. Eu não vou ler nem o texto, a gente vai direto para a pergunta. O que é que ele quer aqui? Ele fala que uma determinada roda gigante vai no sentido anti-horário e ela vai gerar esse gráfico cíclico. Observe, ó. Esse valor que eu tenho aqui central, ó, ele representa o que numa função? A questão ele quer que a gente represente, ó, a função da altura dessa roda gigante. Então, observe, ó, esse termo aqui, 88, ele representa o que numa função? É amplitude, né? Opa, É o eixo central, não? eixo central, isso, ó. Pessoal, observe, ó. Então, esse valor aqui, ó, de B, ele seria meu A, tá? Meu Azão ali, ó, ok? A amplitude vai ser aquele termo que vai multiplicar o seno ou o cosseno aqui, ó, que eu vou chamar de Bzão, beleza? Então, ó, a amplitude, como é que eu consigo a amplitude, professor? Você vai pegar um valor máximo, né, que nesse caso aqui, ó, é É 168, subtrair, né, professor? menos o eixo central. Isso, Diogo. Então, ó, eu passo a ter quanto? Ó? 168 menos 88, isso passa a ser, ó, 80, beleza? Então, eu já sei algo. Eu tenho duas informações só olhando pelo gráfico. O eixo central, que é 88, e a amplitude, beleza? Ó? Nas alternativas, eu já elimino uma porrada de questões aí, tá? Algumas alternativas. Por exemplo, a letra E, professor, ele tem seno e cosseno, vaga. Pode jogar fora ela, tá? A D também, ó. Observem, na C, ele começa aqui, ó, com 168. O eixo central é aquele número que soma a função. Então, meu número que vai somar a função é 88. Então, não é 68, 168. Então, ó, já elimino ela. E eu fico com duas. Ou será a alternativa A ou a B, tá? Ó, 88, 88, que está somando a função. Agora, qual é o detalhe? Eu tenho que descobrir, ó, se é seno ou se é cosseno. Pelos gráficos que eu mostrei para vocês, ó, a função seno ela vai sempre nesse movimento, tá? Ou ela vem começando no mínimo e vai para o máximo. Mas tem um detalhe aqui, ó. Por exemplo, observe que eu tenho um valor máximo aqui, ó, 168. Quando é que eu vou ter esse valor máximo? Ó? Quando eu chegar, ó, a π sobre 2. Então, professor, eu posso testar assim, ó. Se o seno for π sobre 2, o seno de π sobre 2, ele vale quanto? O valor máximo, ok? Se eu pegar esse valor máximo ó, e multiplicar com 80 e somar mais 88, eu tenho o valor de quanto? Ó? De 168. Então, eu já mataria a questão, ó. Alternativa A, tá? Essa função é uma função seno. Por quê? Porque se eu aplico esse π sobre 2 ó, no cosseno, observe, ó, cosseno de 90 graus, isso aqui é zero, tá? Então, eu ficaria com a função assim, ó, 88 mais, ó, 80 vezes zero, que isso aqui seria zero. Então, o resultado ó, seria 88. E minha função, ó, a altura seria 168. Então, não poderia ser uma função cosseno, beleza? Então, a alternativa correta, letra A de América. Pessoal, para a gente fechar, tá? Eu já estourei o tempo, tá? Já faz 15 minutos, né, que eu estourei. 15 minutos não. Faz 5 minutos. Vai fazer 5 minutos que eu estourei. Não, era até 4h30. Já faz 20 minutos que eu estourei. Mas, enfim, o que eu trouxe para vocês para a gente fechar? Tá? Agora, no final do slide, eu trouxe um aluno tinha me perguntado, professor, quais os conteúdos eu estudo para o Enem? Isso é primordial, tá? Eu acho que Vasco já tinha falado alguma coisa com vocês no aulão que ele veio, né? Falou sobre TRI, falou sobre algumas coisas, sobre conteúdos também. E eu trouxe essas informações dos últimos 3 Enems, tá? Eu não me estendi e peguei questões lá atrás, não. Trouxe mais questões recentes, conteúdos mais recentes. Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz um extrato de 2009, 2008 e 2007. O que é que vem caindo mais, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, vou deixar disponível isso aqui para vocês, tá? Para vocês darem uma analisada. O que é que eu estudo mais, professor? O que é que você mais estuda? Tá aqui, ó. Então, esse é um resumo de tudo que já caiu no Enem nos últimos 3 anos. Tá? Então, se liguem, o que é que vem caindo com mais frequência, professor? Grandezas proporcionais, aquilo que Neto trouxe logo no início, tá? Que é o quê? A parte de razão, proporção, porcentagem, tá? Então, cai muito. Depois, ó, vem funções,
tá? Eu vou ter geometria plana, vou ter probabilidade, então eu trouxe destacado para vocês aqui a quantidade de questões e a porcentagem, beleza? Vou deixar disponível isso aí para vocês, tá? Agora, quando acabar o aulão, eu vou transformar e vou enviar para vocês. Então, a gente vai encerrar o aulão, né, com 20 minutos de atraso. 20 minutos de atraso não, 20 minutos estourados, tá? Melhor para mais do que para menos. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tô fechando aqui, se alguém tiver alguma coisa para falar, eu vou deixar vocês disponível.